Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar O Papel da Comunicação Ética e de Qualidade. A gente tem aqui com a gente centenas de pessoas assistindo ao vivo. Esse programa é interativo, então participe enviando suas perguntas, suas dúvidas, que os nossos palestrantes vão responder. Eu sou a Camila Macedo Soares, sou sócia-diretora da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing do agronegócio. E nossos convidados de hoje vão falar, então, sobre essa importância da comunicação ética e de qualidade. Então, dou as boas-vindas para a Fernanda Hoffmann. Fernanda, bom dia. A Fernanda é formada em Publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. É especialista de ação de conteúdo do Grupo Globo, com foco em ações que envolvem licenciamento. E ela tem passagem por startup de e-commerce, tem também estudo em planejamento pela Miami Ed School e Digital Product Leadership pela Terra. Temos também a Lília Munhoz. Lília, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao webinar. Ela é apresentadora do jornal Terra Viva, na Terra Viva TV, é sócia da Comunicativas e é também jornalista pós-graduada em Relações Internacionais e tem MBA em Agronegócios pela Exalc USP. Davi Roquette, bom dia, seja muito bem-vindo também, Davi. O Davi tem 35 anos de experiência profissional como executivo de multinacionais de grande porte empresário. Ele é engenheiro industrial com ênfase em metalurgia, é mestre em economia com ênfase em gestão e economia do agronegócio, presidiu e preside a câmaras setoriais e membro de conselho como superior do agronegócio da Fiesp. Ele é conferencista do Brasil no exterior e também é diretor executivo da ANDA há 10 anos. Dou as boas-vindas também ao Tejon, nosso convidado da casa, também sócio-diretor da Biomarketing. Ele é mestre e doutor em Ciências de Educação, jornalista, publicitário e autor de 33 livros. Ele foi listado pela Isto é Dinheiro Rural entre os 100 nomes de maior destaque do agronegócio. E aproveito também para dar as boas-vindas para a nossa artista convidada, a Elobio, que vai fazer um trabalho lindíssimo de ilustração gráfica de tudo que a gente falar aqui durante esse debate. Bom, pessoal, então começamos agora este webinar, todos muito bem-vindos. E nosso tema hoje é sobre comunicação. Comunicação, afinal, é o cerne de qualquer empresa, né? Não basta ter o melhor produto ou o melhor serviço. Para o negócio ser sustentável, é preciso comunicar. Então, neste webinar, nós vamos falar da importância dessa comunicação ser ética e de qualidade. A Fernanda e a Lilian, elas representam os veículos da comunicação. O Tejon é um dos mais reconhecidos publicitários do país. E o Davi, ele vai trazer um case de comunicação ética que ele lidera na ANDA, que é a Nutrientes para a Vida. Bom, vamos começar, Fernanda, contigo. Você está, né, no Grupo Globo como especialista de ação de conteúdo. Como você tem visto a mudança do hábito de consumo de mídia, de informações, agora na época de Covid? Olá, pessoal, bom dia. Acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava essa pandemia, então esse movimento que aconteceu. E de uma hora para outra a gente viu uma audiência abrupta, então teve um crescimento enorme da audiência no consumo de TV. E aí eu estou falando de TV específica, a gente pode entrar pelas outras plataformas, em todas as regiões do Brasil. Quando a gente se deparou com esse cenário, a gente viu também um momento de reflexão das marcas, né, dos nossos clientes anunciantes, uma reflexão do tipo, qual que é o momento agora? A gente continua com a nossa comunicação, que a gente já via, que já havia acontecendo, que já estava planejada, ou a gente para, reflete e volta para a sociedade com outro tipo de comunicação, passando uma mensagem diferenciada, o que a marca quer comunicar nesse momento, né? Então, a gente vê esses dois momentos. Um dos telespectadores, que foi um aumento muito grande de consumo, e, por outro lado, os anunciantes, os nossos clientes, no momento de reflexão. E aí é muito bom um ponto a gente avaliar os grandes anunciantes, as grandes empresas, com um posicionamento muito forte, muito importante para a sociedade, né? Então, a gente sentiu esse primeiro movimento na mídia. Certo, legal. E Lilian, queria que você complementasse agora falando um pouco mais específico sobre o mercado, né, do agronegócio. Como que você vê a comunicação do agro? Quais estão sendo os principais desafios e as oportunidades, né, nesse setor?
Bom, primeiramente quero agradecer a participação aqui, muito obrigada pelo convite, Camila, Tejon, David, muito bom estar com vocês, Fernanda, todos que estão nos assistindo também. Bom, a gente está vivendo um momento muito novo, né, como a Fernanda falou, um momento de muitas oportunidades. No caso do agronegócio, o agronegócio sendo comunicado para a sociedade, eu vejo que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, porque é um setor que está tendo uma visão muito positiva, né, por parte da sociedade de abastecer de alimentos e bebidas os lares, então a gente não está tendo problema em termos de abastecimento, as pessoas estão vendo os produtores rurais trabalhando arduamente, as indústrias também continuam, né, de uma forma aí bem empenhada. Então eu acho que a comunicação do agro para a sociedade vai ter uma grande oportunidade aí de melhorar a sua imagem. Em relação à imagem de dentro do agronegócio, a gente está tendo a oportunidade também de mostrar para os produtores, né, cada atuação que está acontecendo no setor. A gente está tendo os prejuízos grandes em vários setores. Então, a gente tem, assim, dois momentos, né? Os produtores de soja estão conseguindo exportar mais, né, por conta aí do dólar em alta, a exportação de carne bovina segue muito positiva, carne suína, mas, por outro lado, aqui internamente, a gente está tendo muito prejuízo em vários setores, como hortaliças, flores, o setor de leite muito preocupado. Então, acho que o papel hoje nosso, e é o meu papel lá dentro do Terra Viva, é a gente informar de forma que traga também análises para esse produtor, saber o que ele vai fazer daqui para frente, porque o coronavírus pegou todo mundo de surpresa, né? Essa crise envolvendo a economia, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Sem dúvida, bom ponto, Lilian, obrigada. E aí eu queria vir com o Davi. Davi, bom dia. As meninas falaram bastante, né, sobre essa questão de percepção de profissionais da comunicação, sobre como que elas têm visto, né, a evolução da comunicação durante o Covid. Agora eu quero trazer, né, um caso prático, que inclusive é você quem lidera, que é a iniciativa Nutrientes para a Vida. Você foi um dos idealizadores, né, em trazer essa iniciativa para o Brasil, junto com o Luiz Prostinov. Eu queria, por favor, que você apresentasse a iniciativa e comentasse um pouco como surgiu a necessidade de trazê-la para o Brasil. Bom, Camila, bom dia a todos. Uma honra ter recebido esse convite. Bom dia aos colegas e o Tejon da nossa mesa virtual, e também agradeço aí essas centenas de participantes que estão conosco nesse momento especial. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento de desafio para todos, que é essa pandemia, e nós temos uma coincidência de missões quando a gente fala do momento que estamos passando e a importância essencial da nutrientes para a vida, porque como nós sabemos, os fertilizantes são os produtos que contêm os nutrientes que alimentam as plantas, e essas, por sua vez, alimentam os animais, e estes, inclusive as plantas, alimentam os seres humanos, né? Então, o setor de fertilizantes está envidando todos os esforços possíveis e impossíveis para que ajude a garantir que esse insumo essencial, vital para a segurança alimentar e nutricional, chegue até o campo, né? No momento certo, porque nós sabemos que o tempo das plantas é diferente do tempo dos homens, né? A agricultura não é uma fábrica onde você pode mudar um turno, desligar um turno, né? As coisas são bem mais complexas. Eu posso dizer um pouquinho isso porque eu tenho vivido nos dois setores, vivi muito nos dois setores, e então a Nutrientes para a Vida veio para reforçar a importância do nutriente para a vida, né? Porque sem o alimento seguro, em qualidade, quantidade suficiente, o desafio de ficarmos com a imunidade, vamos chamar assim, mais segura, fica praticamente impossível. Então é uma grande demonstração aí de que nós podemos e vamos superar esse momento. Legal, Davi, obrigada. Tem bastante coisa que você falou que eu quero resgatar depois, mas eu queria antes falar com o Tejon. Já tem aqui algumas pessoas perguntando, vou tentar
fazer um resumo aqui do que elas querem saber do Tejon. Bom, Tejon, você tem bastante experiência, né, na comunicação do agro, já trabalhou em vários cases de sucesso, né, de comunicação brilhante, em empresas, por exemplo, como na Jax e na Grosseries. O que você vê que mudou na comunicação durante todos esses anos de experiência e na iniciativa em comunicar das empresas do agronegócio? Como que você vê essa evolução? Bom, nós estamos numa guerra de comunicação. É bem diferente das nossas experiências anteriores. Nós não estamos lutando apenas com a comunicação do setor, o que o setor tem que falar, isso é uma coisa velha. Nós estamos lutando contra desinformações, contra má informação, contra fake news. Nós temos uma guerra muito grave em que percepção vira realidade. Então, essa é a grande luta que a gente está tendo. E aqui eu estou muito contente por estar reunindo aqui, por um lado, a Globo, aliás, a Mirna, encantador, ser humano, fantástica, tem um trabalho ético, íntegro, dentro da Globo, admirável. Aquela campanha maravilhosa do brasileiro que faz, lá da época dos anos 80, do Bamerinos, sempre uma atuação institucional fantástica. Eu espero que ela resolva lá, ela está com um problema lá, espero que ela consiga resolver, que a gente ama a Mirna, um ser humano maravilhoso, e a Fernanda Hoffmann. Aliás, puxa vida, que carinho o nome Hoffmann, né? Da minha família adotiva, Rosa Hoffmann, portanto, esse nome aí me é muito querido. A Rede Band, também de uma história seríssima do ponto de vista de jornalismo, Bandeirante, aqui a Lilian representando Terra Viva, um canal focado e dirigido ao setor, né? Esse trabalho que o Davi nos inspirou a fazer, que todo segmento precisa. Fertilizante é o insumo número 1 do país. Sem fertilizante não tem agropecuária. É o número 1. E numa ação, conversando com a sociedade a respeito de explodir mitos. Né? Mitos. Então, esse contexto que a gente vive hoje é um contexto de guerra, de percepções. Nós temos muitos inimigos internos atuando num foco meio destruidor. Se não é mais a guerra do mito com relação ao defensivo, por exemplo, que foi sempre muito utilizado, né, dentro das nossas lutas, ou o adubo, fertilizante, mitos contra a ciência, nós temos agora que fazer um enfrentamento muito grande com relação a mitos do ponto de vista de uma nova humanidade que nasce a partir de coronavírus. E a comunicação é essencial. Então, passamos a ter, nesse mar, nessa tsunami de redes sociais, um grande descrédito das redes sociais, e passamos a ver uma valorização espetacular do bom jornalismo. Isso as próprias pesquisas atuais revelando. Empresas que conquistaram credibilidade junto à população foram as boas empresas jornalísticas, aquelas que carregavam com ela reputação de seriedade ao longo do tempo. Eu trabalhei 15 anos no Estadão também, no Jornal Estado de São Paulo, né? Então, você vê a informação de Globo, a informação Bandeirante, a informação Estadão, você vê que a reputação dessas casas de jornalismo, de comunicação, que sempre tiveram ao longo da história um procedimento na busca da razão, né? Elas têm um momento muito valorizado nesse aspecto. A Fernanda salientou o compromisso das grandes marcas. Quando você fala com o Globo, você fala com os maiores anunciantes brasileiros. E, efetivamente, os maiores anunciantes brasileiros, as grandes verbas da propaganda brasileira, têm sim uma responsabilidade com a condução da comunicação ética. A campanha, o Agro é Pop, o Agro é Tech, o Agro é Tudo, nascida lá do núcleo, com a Mirna, com o pessoal, o Vili, nascido daquele time ali, de 3, 4 pessoas que idealizaram aquilo, né? Uma proposta extraordinariamente importante para o agronegócio brasileiro, num nível popular, num nível em que a sociedade inteira
ficou conversando. E quando a gente fala de uma comunicação mais dirigida ao antes da porteira, ao dentro da porteira, Terra Viva, indubitavelmente, um órgão ali por onde a propaganda, a comunicação vai fluir de uma maneira compreendida como sendo uma propaganda também, uma comunicação com um cunho de comprometimentos éticos e de visão de longo prazo. Então, a nossa grande luta agora é uma luta principalmente contra a desinformação, contra a má comunicação e contra as enxurradas de fake news, que também irão afetar as companhias. Já teve início uma associação do coronavírus, que nasceu de um péssimo mercado de falta de sanidade alimentar com abate de animais vivos lá em Wuhan, uma associação de que aquilo deve-se ao agronegócio, quando muito ao contrário, aquilo é exatamente a ausência do que nós entendemos como agronegócio. Então, uma grande luta, é uma luta sobre esse futuro novo que vem aí, e eu diria que o cerne da comunicação doravante do agro é saúde, é saúde, é saúde. Por isso, Davi saiu na frente com nutrientes para a vida, associando que quando você coloca lá um saco de adubo na sua lavoura, ou um nutriente, você está, na verdade, aumentando a saúde do consumidor final. Nós vamos ter que assistir muito isso. E o pessoal, Davi, do setor sucroenergético, já tinha que ter conseguido desvincular o preço do etanol dos malditos 70% do preço da gasolina. O etanol já tinha que estar sendo trabalhado como uma ação saudável que o consumidor vai ter, não é mais fazendo o cálculo, eu uso etanol se tiver 70%, não. Eu uso etanol e não quero nem saber o preço da gasolina, porque é um processo já de consciência de saúde, né? Então, na comunicação do Alavante, saúde e reputação dos meios. Reputação dos meios no sentido de comprometimento, estoque ético que as marcas jornalísticas, as marcas de mídia carregam junto com ela. Esses serão os grandes vencedores no pós-coronavírus, com certeza. Sejam excelentes, você trouxe alguns conceitos muito bacanas, eu quero só puxar aí o último que você falou, e realmente eu acho que os setores e as empresas que investirem em comunicação agora, nesse momento de pandemia, são os que melhor sairão dessa crise, né, no pós-Covid-19, e isso vale como exemplo o setor do etanol, que é o que você falou, né, talvez uma comunicação prévia teria evitado um pouquinho essa crise, mas sem dúvida agora, com todo o investimento que está tendo, eu acho que é trabalhar para ver da melhor forma possível como a gente pode sair nesse pós-Covid, né. Gente, vocês dão o maior sucesso aqui no bate-papo, estão mandando beijo para a Lilian, falando que adorou a participação da Fernanda. Davi, estão perguntando muito sobre o seu case. Olha, pergunta assim, Nutrientes para a Vida, pelo visto, é o maior sucesso. E a Giovana, deixa eu só retomar o sobrenome dela, Giovana Cardoso, ela falou que há tempos ela esperava um webinar com esses profissionais para falar em prol da comunicação de qualidade. Muito obrigada, Giovana, também achei muito bom a sua participação. E, bom, eu quero aqui mandar um beijo especial realmente para a Mirna, que infelizmente não pôde estar com a gente, mas está muito bem representada aqui pela Fernanda. E, Elô, tô adorando aí seu desenho, viu? Depois quero ver de perto essa caricatura que você fez da gente, hein? Quero ver, tá muito bacana. Bom, vamos lá. Fê, agora é para você a próxima pergunta. O Tejon falou muito dessa questão do bombardeio de informações que a gente está recebendo, dessa guerra de percepção que a gente está vivendo, né, da questão das empresas. E você falou na sua primeira resposta a respeito do aumento da reflexão das marcas. Então, eu queria saber o que a gente vai levar de aprendizado, né, da comunicação dessa pandemia. Como que as empresas elas vão passar a investir mais em comunicação? Elas estão investindo agora na pandemia, já visando o pós-Covid? Como que você está vendo aí esse investimento na comunicação? Excelente ponto, assim, acho que a discussão está riquíssima. O Tejon trouxe um ponto extremamente crítico para esse momento, que é o índice de confiabilidade dos veículos para o público, né? Então, a gente tem aí uma preocupação muito grande em mostrar qual que é a notícia, qual que é a leitura dessa notícia, qual que é a validade dessa notícia, quem está dando essa notícia. E aí, o Meio Mensagem, inclusive, acabou de lançar, na semana passada, o índice de veículos mais confiáveis pelo público, né? E aí o jornalismo da Globo ele saiu na frente, continua como uma fonte
que o público confia, que vai se informar. Só para vocês terem uma ideia, de busca, eu até peguei um número aqui para passar para vocês, de crescimento de acesso ao G1, de jornalismo, teve aumento de 129% em page views do site. Então, é a preocupação mesmo do público se informando, né? A gente teve mais de 108% de média de sessões por dia, então a gente vê um pico gigantesco de jornalismo. Se antes o jornalismo estava em quinto na categoria de interesse do público, né? Quando a gente pega a Globo, a gente tem interesse no reality show, em novelas e séries, e em quinto lugar, jornalismo. No momento dessa crise, o jornalismo passa a ser o segundo lugar. Isso porque a gente está com o Big Brother acontecendo, né? A expectativa é que quando o reality Big Brother acabar, o jornalismo, então, fique como busca em primeiro lugar de assuntos que o público quer se informar. Então, a gente vê aí já um hábito muito importante na busca de consumo do telespectador, né? O que isso representa para as marcas? Eles querem saber o que as marcas têm para falar sobre isso. E um ponto de inflexão importante aqui é que as marcas que saíram na frente, quando a gente fala de grandes players, foram as marcas que já tinham um posicionamento muito bem definido, né? Então, quando a gente estuda em marketing, por que ter uma causa? Por que ter um valor? Por que ter uma ética profissional? O que você vai defender como uma empresa grande, como uma parte importante da economia que gera emprego? E aí não é brincadeira quando a gente fala, então tá, então vou dar um exemplo aqui que é um case que tem sido muito bem reconhecido no mercado, que é a Avon, falando especialmente, já falava com mulheres que sofriam violência doméstica, né? Eles já tinham esse trabalho nas associações, com mulheres, com um grupo de mulheres. No momento como esse, a Avon, ela então tá, então se meu posicionamento é falar com mulheres que sofrem violência doméstica, eu já tenho isso, né, como um trabalho social. No momento como esse, é agora mesmo que eu vou falar, né? Então, quem já tinha esse posicionamento, seja para o terceiro setor, alguma empresa que apoie fortemente o terceiro setor, que tenha uma causa mais social, que vai apoiar alguma camada da população mais social, é o momento delas se mostrarem aí falarem. Por isso que a gente fala, né? É muito importante para as marcas, para as empresas, terem esse posicionamento bem definido, porque no momento de você não saber o que fazer, é a hora de você revisar isso. Então, a gente já tem um norte, a gente já sabe como falar aqui. Se vocês repararem, mesmo em players, em outros veículos, cadê as startups, né? É difícil a gente ver quem estava começando aí o mercado de startup, é difícil se posicionar, né? A gente vê os grandes players porque eles já tinham ali consolidado, já sabem o que falar, já sabem como se mostrar. Num momento como esse, é um momento de reflexão interna mesmo. O que a gente vai falar para as pessoas? O que a nossa empresa quer falar nisso tudo? Como a gente ajuda? O que a gente pode fazer? Isso é reflexão, né? Posicionamento de marca, de marcas, valores, causas. E quando a gente pega o consumo, existe uma preocupação grande por parte dos consumidores em consumir marcas com causas. E uma grande mudança que pode acontecer aí é isso ter um pico extraordinário. Se antes eu já me preocupava em consumir uma marca do que ela faz para a sociedade de bom, agora isso vai se potencializar. Eu realmente quero saber o que ela faz, né? Eu quero entender ela, o que está acontecendo. E outra coisa, né? Existe um investimento alto do setor privado. Aliás, foi a primeira vez que o Jornal Nacional quebrou o protocolo, não sei se vocês viram, mas eles têm anunciado as marcas que estão fazendo né, doações, algum tipo de campanha para ajudar a pandemia. Então, já falou do Itaú, do Bradesco, Santander, falou do XP, e aí falando mais do setor financeiro, mas eles têm mencionado, sim, os nomes das marcas, que aí está quebrando um protocolo do jornalismo que foi muito bem quisto no mercado. E aí, quando a gente pega isso, o que elas vão fazer depois, né, gente? Que vai ficar aí um resíduo grande do tipo, na pandemia ajudaram, né? O que a gente pode, como a gente continua esse trabalho? E aí vem a fundação, então a Fundação Casas Bahia fazendo excelente trabalho também, e a importância de se ter isso. Eu acho que isso ele vai se consolidar muito. Quem estava nesse movimento vai acelerar esse movimento, né? Vai precisar, igual quem estava na dúvida se deveria ser online ou offline, não existe mais essa dúvida, você vai ter que ser online.
Assim, não tem nem mais tempo para pensar se você precisa ter um posicionamento no digital, ou que seja uma loja, ou um site, ou um posicionamento mesmo, né? O que você quer fazer no digital. Agora, então, a gente acelerou todo esse processo. Perfeito. Fernanda, anotei várias coisas aqui bem bacana que você falou. Inclusive, depois eu quero retomar contigo a importância dessas causas, tá? Que as empresas têm agora mais do que nunca. Bom, mas só resumindo aqui, então a Fernanda falou muito dessas causas das empresas que agora passa a ser mais importante do que nunca. A Globo, ela tem realmente divulgado bastante dessas empresas que têm feito esse investimento, né, em prol do Covid, e isso não deixa de ser uma ação beneficente, né? Porque acaba estimulando com que essas empresas façam. Isso é muito bacana. Digital deixa de ser opção, isso também eu quero voltar a retomar contigo depois, Fernanda. E um ponto importante que eu quero fazer aqui, até uma conexão depois da pergunta para a Lilian, é que as marcas que saíram na frente realmente são aquelas que já tinham algum posicionamento muito bem definido, que é o que a Fernanda traz, né? Que já tinham uma causa, já tinham uma ética na comunicação. E também o quinto lugar, né, da Globo era o jornalismo. Agora ele sobe, né, para segundo, daqui a pouco vem para primeiro, como ela falou. Mas no agro já era o primeiro, o noticiário já é o primeiro, a primeira informação, né, que os profissionais do agro buscam. E aí, Lilian, eu vou para você com a pergunta. Você tem uma pesquisa que foi desenvolvida agora no MBA em Agronegócios, que você acabou lá na Exalc, na USP, que é sobre hábitos de mídia das mulheres do agro, tá? E uma das conclusões que a Lilian toma dessa pesquisa foi de que existem, né, oportunidades grandes às empresas do setor de marketing, comunicação e eventos. E outro resultado também bastante relevante é que ações e estratégias aliadas a uma divulgação mais focada e atrativa. Então, Lilian, eu queria que você falasse para a gente quais foram os principais highlights desses resultados e como que eles estão atrelados nessa questão agora do jornalismo, em primeiro lugar, desse bombardeamento que a gente está recebendo de informações, e como que vai mudar aí, porque eu imagino que esses resultados, eles foram tidos antes do Covid. O que você imagina que vai mudar agora no pós-Covid? Bem legal, Camila, vamos lá. Vou falar um pouquinho então dessa pesquisa. Foram 658 mulheres que participaram aí de todo o país. E a gente quis falar, né, eu junto com a Juliana Kini, que foi a minha orientadora, quis falar um pouco sobre como hoje as mulheres se comunicam, interagem entre si, como a internet, as redes sociais fazem parte hoje do dia a dia dessas mulheres, né? E a gente vê hoje que, assim, as redes sociais, WhatsApp, próprio Telegram, vários outros meios de comunicação, Instagram, estão muito em evidência também. A gente vê vários grupos, né? Eu mesmo participo, acho que de uns 15 grupos de mulheres do agronegócio, muitas redes sociais também, o Instagram, muitas coisas envolvendo também as mulheres do agro, mas elas fazem algumas críticas também, né? Falando que para 20% delas, até separei alguns dados aqui, para 20% dessas mulheres, a maioria do que elas recebem pelas redes sociais pode ser considerado fake news. Então, ao longo da pesquisa, a gente foi acompanhando e levantando alguns dados de que hoje, assim, as mulheres, elas têm um senso muito crítico em relação ao que elas recebem. Né? Então, só para compartilhar com vocês alguns dados aqui, a maioria das mulheres, né, que utiliza o WhatsApp, essas redes de troca de imagens, de vídeos e áudios, 47% consideram que o conteúdo recebido via vídeo, foto, áudio é confiável, mas para 20% delas, a maioria do que recebem pode ser considerado fake news. Essa pesquisa a gente fez aí com mulheres do Sudeste, Centro-Oeste, todas as regiões do país, e a maioria delas tem cursos de graduação, grande parte delas, 36,9% pós-graduação. A gente vê também que, assim, hoje a internet, as redes sociais, é muito utilizada por mulheres que têm, vamos dizer aí, uma trajetória um pouco maior acadêmica, digamos, né? Eu acho que, assim, a gente tem que ver aquelas pequenas agricultoras que ainda não têm acesso à internet, como elas estão sendo tratadas agora, né? Então, assim, a pesquisa, ela mostra esse lado, mas eu acho que é interessante mais para frente até uma outra forma aí de pesquisa para as empresas, até para a gente entender como a pequena agricultura hoje ainda se comunica, né? Mas aí, só dando continuidade aqui à parte de capacitação em mídias, a gente fez uma pergunta também para elas em relação a palestras, eventos, congressos voltados exclusivamente às mulheres do agro. 36,8% delas nunca estiveram em um evento exclusivamente para esse público.
Isso acho que vem mudando muito com o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né? A gente vai ter esse ano aí o 5º congresso. No ano passado foram 1.800 mulheres, esse ano a expectativa é mais de 2.000 mulheres. Então, assim, de forma geral, né? Hoje, quando a gente terminou essa pesquisa, eu apresentei ela em dezembro, a gente viu muitas, sim, oportunidades, como você disse, para as mulheres, para as empresas que atuam, de fazer uma divulgação, uma comunicação mais assertiva com esse público, porque são mulheres que têm tomada de decisão na fazenda, assim, em liderança, né, mesmo. Elas estão aí como um papel importantíssimo na gestão, no planejamento das fazendas. A gente fez uma pergunta também para elas em relação à sucessão familiar. As mulheres que têm filhos, se querem que os filhos continuem na atividade, né? E essa foi uma pergunta mais qualitativa. Então, elas disseram que elas queriam. Muitas delas disseram que sim, que incentivam os filhos a ficarem no agronegócio. Algumas disseram que querem deixar os filhos à vontade para decidir, mas que gostaria muito que eles dessem sequência no agronegócio. Eu acho que a partir do momento assim, que as empresas forem mostrando também o quanto é apaixonante, né, o agro, o quanto é importante para a economia brasileira, o quanto a gente tem muitas oportunidades dentro do agronegócio, a gente vai conseguir ter uma comunicação, resultados cada vez mais assertivos também dentro do nosso setor. Mas eu acho que é isso, assim, em suma, um pouco, a pesquisa também falou de cursos e compras online, né, a modalidade de capacitação de cursos à distância vem crescendo, 52% das mulheres disseram que sempre fazem cursos online, pode ser que isso até aumente bastante depois do coronavírus. Isso deve aumentar bastante agora nesse pós-Covid, né? Mais acesso e interesse. E rapidamente, até para encerrar o assunto, né, compras para a internet, as mulheres do agronegócio também vêm crescendo, quase 66% delas consomem produtos via internet, mas na pesquisa elas disseram principalmente para consumo pessoal. Então, perfume, maquiagem, roupas, pouco para consumo de produtos dentro da fazenda mesmo, né? Mas é isso, eu acho que assim, daqui para frente a internet vai se intensificar muito mais no agronegócio, naqueles lugares que tiver internet. Esse eu acho que é um ponto que a gente ainda sofre muito no agro, né? Muitos setores que a internet ainda é muito ruim. E mesmo a questão também dos hábitos, né? Eu acho que se a gente pegar assim, a sociedade como um todo, será que muda muito mesmo a questão de compras pela internet e compras pelo varejo? Eu estava assistindo uma entrevista essa semana de um presidente de uma grande rede de móveis e eletrodomésticos, que ele disse que eles pararam totalmente, porque eles não têm pela internet as vendas e o público deles não faz compras pela internet também. Então, ele falou, olha, a gente está vivendo aí uma questão, demos férias para os funcionários, então assim, a gente está vendo muitas empresas aproveitando uma oportunidade de aumentar, né, a venda pela internet, mas a gente tem que ver também o público brasileiro. Eu até queria jogar isso para vocês, o que vocês acham em termos de consumo. A sociedade brasileira, e no caso do agronegócio, depois o Tejon gostaria de saber a opinião dele, o que muda de fato, né, em relação ao consumo online. Não de cursos, porque acho que isso vai aumentar muito, mas até de compras, de produtos e tal. Mas por enquanto acho que é isso. Não sei se eu respondi bem o que você queria, Camila, mas a gente vai continuar falando. Inclusive, depois eu quero disponibilizar alguns resultados da sua pesquisa no Instagram da Biomarketing, pode ser? Sim, claro, com certeza. E não, só uma coisa, assim, eu acho que o dígito a gente tem que dividir bem em duas partes, né? Principalmente no agro, a gente sabe que nem todos já têm acesso, né, ao online, mas a gente tem que dividir bastante, né? Um é a questão do hábito do acesso online, que agora eu acho que a pandemia acaba trazendo um pouco esse hábito, né, mais constante no dia a dia, as pessoas passam a consumir porque não tem mais outras alternativas, e o outro é realmente o acesso ao online, que ainda vai ser uma dificuldade grande, mas a gente sabe que isso tem mudado bastante, né? Uhum. E, bom, pessoal, a gente tem aqui recebido vários. Tejon, um abraço para você do Manuel da Costa. O Diego Pérez está mandando um abraço para todos e pediu para mandar um abraço aos produtores da região de São Gotardo que estão participando do webinar. Então, um abraço aí aos produtores. Enfim, vários beijos aqui, abraços, legal. Agora eu quero fazer uma pergunta do Walter Casarim, que vai ser para o Davi. Davi, é o seguinte, ele fala que hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Será que esse momento do Covid-19 será o descobrimento da importância do agro, dos fertilizantes na segurança alimentar do Brasil? Bom, obrigado, professor Walter. Uma honra receber uma pergunta sua. Pena que eu não posso perguntar para você, né? Você já podia responder com toda a propriedade. É muito mais que a minha.
Mas vou aproveitar, Valtinho, e antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de socializar com todos que estão participando desse evento virtual uma ligação, a motivação ou a relação entre a ética, entre a comunicação, a qualidade e a nutrientes para a vida, e dentro dela, né, Walter, a gente tem a segurança alimentar e nutricional dentro desse contexto. Eu vi que a gente falou muito em ética, 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 e talvez seja uma contribuição interessante a gente refletir, começando um resuminho sobre a etimologia do que significa ética, né? Então, ética, a gente sabe, ela vem do grego de ethos, inicialmente ethos e depois ethos, que nada mais é, e muito é, que é o modo de agir, ou seja, caráter, né? Por outro lado, muita gente, sempre quando se fala em ética, relaciona a ética à moral, ciência da moral e uma série de outras definições, né? A moral, por sua vez, vem do latim de moralis e, analogamente, de mores, que significa costumes, hábitos. E aí eu acho que vale a pena ligar, então, todas as pontas. E eu agradeço e parabenizo a organização do evento por trazer um tema tão importante. Ou seja, a ética, filosoficamente, ela não se altera ao longo do tempo. A moral, por sua vez, em virtude das tradições, costumes e hábitos, ela muda ao longo do tempo. Então, qual é a ética que está por trás, ou na realidade, à frente da Nutrientes para a Vida? O que não muda e que não mudará na Nutrientes para a Vida? É que tudo o que elas comunica com o ambiente interno e externo é baseado em ciência. Não existe eu acho, eu tenho ideia ou... Não existe isso. Por quê? Porque nós sabemos e respeitamos os 3 princípios éticos fundamentais da comunicação. E vocês são professores e vocês me corrijam aí se eu estiver equivocado, mas o primeiro princípio ético e fundamental da comunicação é a primazia da verdade sobre a mentira. E aí entra toda a fala brilhante do professor Tejon, que deixou claro que esse primeiro princípio ético fundamental da comunicação tem sido quebrado de forma exponencial, como é a função matemática do próprio Covid. É um x elevado a n. Então, nós respeitamos profundamente, de forma ética, porque nós não alteramos a nossa ética, esse primeiro princípio. O segundo princípio, que é o respeito à honra, né, pessoal contra a difamação, também é levado extremamente a sério dentro da iniciativa, bem como o terceiro princípio, que é o princípio da dignidade humana. Todos os detratores, infelizmente, por falta de informação, e esse foi o objetivo, a missão da NPV, que é com base em ciência. Então, fechando, gente, eu só queria deixar bastante claro que essa é a força motriz da Nutrientes para a Vida. Através de um time extremamente respeitado, com uma credibilidade em nível mundial, seja no âmbito da comunicação, seja no âmbito do conhecimento científico, seja no âmbito da representatividade dos profissionais da indústria, seja no âmbito do jornalismo, a gente tem um time gigante, pequeno, mas que tem, com os recursos que a indústria, com toda a dificuldade e mérito, tem honrado a iniciativa, ela tem feito e muito, pelo menos no nosso entendimento, e pode fazer ainda muito mais. E aí eu cito, resumidamente, alguns
resultados, e desde já eu agradeço, e no fim eu gostaria de citar cada um desses profissionais que fazem a diferença. Hoje nós já temos mais de 50 mil seguidores. Nós batemos em 7 vezes a iniciativa norte-americana, que tem um orçamento de mais de 20 vezes o nosso. Nós temos hoje mais de 1,5 milhões de pessoas acessando diretamente e indiretamente a Nutrientes para a Vida. São centenas de veiculações, são dezenas de entrevistas de notório saber, são dezenas de vídeos feitos com o maior carinho e cuidado, com a ética e com a qualidade. Qualidade eu deixei de falar um pouquinho, mas dispensa comentários. Todo mundo sabe que qualidade é função da sobrevivência. Hoje, quem não trabalha com qualidade em todos os seus espectros está fora do mercado, seja em entidades sem fins econômicos, seja em entidades com fins econômicos. Sobrevivência, só tem sobrevivência quem tem a maior produtividade. Só tem produtividade quem tem qualidade. Perfeito? Então, são dezenas de press releases, mais de 300 posts publicados só em 2019 e dezenas de participações em eventos e ações sociais. Então, Walter, hoje é um dia muito importante porque é um dia que a gente traz a luz para um país não só gigante por natureza, mas gigante pela qualidade dos seus cidadãos, que são inteligentes, que não só são otimistas, mas são entusiastas, porque a diferença é que o otimista, se está pegando fogo aqui aqui na sala, o otimista acha que o fogo vai apagar. O entusiasta, ele levanta e vai e tenta apagar o fogo. Então nós temos gente séria, temos um povo muito honesto, temos gente do bem, mas nós precisamos, como o professor Tejão falou, de união, de investimento em informação de qualidade. A desinformação não pode vencer a informação. Max Weber deixou claro que a ciência, as decisões baseadas em ciência, não são criadas elas são criadas pela cultura. Somos nós que criamos esse entendimento. Então, todos os nossos desafios, a gente leva como verdade toda a ciência que foi comprovada até o momento. Tá? Então, Walter, é um momento de comemoração, porque o Brasil, você sabe melhor do que eu, a nossa agricultura, além de alimentar toda a nossa população interna, ela alimenta mais de 1 bilhão de pessoas externamente. Então, é uma responsabilidade gigantesca que o povo brasileiro dá como talvez o maior case de sustentabilidade mundial já existente. Considerando os últimos 30 anos, nós economizamos ou deixamos de adentrar 130 milhões de hectares de novas áreas por aplicação de tecnologia, de conhecimento da nossa agronomia tropical, por todos os insumos, as nossas máquinas e implementos, conhecimento dos nossos cientistas, toda essa máquina trabalhando junto, economizou 130 milhões de hectares. Então, não é para qualquer um. Então, parabéns ao Brasil. Nós temos muito que dar de exemplo e não é um vírus que vai nos assustar, não. Nós vamos passar com toda a coragem por esse momento transitório. E sairemos com muitos aprendizados, né? Sem dúvida nenhuma. Davi, ao fim da sua fala, você falou muito dos benefícios, né, dos fertilizantes para o agronegócio e aquilo, né, de nada basta fazer, temos que comunicar.
Então, eu parabenizo mais uma vez a Nutrientes para a Vida, tem feito um trabalho maravilhoso, do qual eu tenho a honra de fazer parte junto com a Biomarketing, né? A Biomarketing é a agência da iniciativa, a gente dá todo o apoio da curadoria e da comunicação. E uma coisa interessante que você falou, Davi, são dos resultados que nós estamos tendo aqui no Brasil versus os Estados Unidos, que foi onde a iniciativa começou, e lá eles têm mais de 20 vezes o investimento, ou seja, às vezes não é nem o budget, né? A forma como você aloca nas ações, né? A gente tem que ter realmente um olhar planejado sobre aonde que a gente vai investir isso. As meninas, né, Lilian e a Fernanda, sabem muito bem que fazem isso no dia a dia, né? Bom, mas muito obrigada, viu, Davi? E ótimo, vamos continuar com esse olhar não só otimista, mas entusiasta. Fundamental para a gente conseguir sair dessa crise da melhor forma possível. Tejão, temos várias perguntas aqui para você. Eu vou pegar uma do Diego Pérez, tá? Que está mandando um abração para todos vocês. E ele está falando o seguinte, inclusive está pedindo para você falar o que os produtores ou os profissionais de comunicação e marketing podem fazer para melhorar a informação através de diversos canais. O que passar de informação necessária? Essa é a pergunta do Diego Pérez. Bom, a gente precisa primeiro de uma consolidação da comunicação, né? Então, uma verdadeira torre de Babel, cada um fala. E tem a desinformação, tem os ataques contrários, né? Nós precisaríamos, sem dúvida alguma, eu entendo que isso deve ser a sociedade civil organizada, reunida com 10 pontos fundamentais de comunicação, uma informação persuasiva, generosa, né, como bem Davi salienta, dentro dos fundamentos do que significa ética, do que significa dignidade, do que significa essa luta que envolve o horror a esses aspectos da má informação sendo usada para prejudicar uma série de pessoas e grupos. Então, era necessário uma consolidação da sociedade civil organizada do ponto de vista de uma comunicação. Essa comunicação tem que ser feita para o exterior também, para os mercados em que, muito bem Davi salienta, mais de 1 bilhão de pessoas são nossos consumidores, nossos clientes fora do Brasil, acentuando as coisas positivas que o Brasil faz. E não é inventando, simplesmente dizendo as coisas positivas que o Brasil realiza. Porque se a gente não enfatiza as coisas positivas que são efetivamente feitas, não são inventadas, não é fakes, são realidades. Se essas realidades não são mostradas e não são percebidas, 2 ou 3 fakes, ou mesmo 2 ou 3 coisas negativas, e nada é perfeito, nós temos aí um patrimônio de sustentabilidade, mas tem grileiro, tem grilagem, tem ilegal, tem coisa errada que acontece. Agora, a coisa errada que acontece no Brasil é muito menor do que a coisa positiva. Se nós não comunicamos as coisas efetivas, positivas, as coisas negativas são transformadas em estratégias, às vezes, bem intencionadas, pessoas mais ingênuas, bem intencionadas, e muitas vezes por pessoas mal intencionadas que desejam inibir, inclusive, o progresso brasileiro. Então, a comunicação, quando a gente faz isso numa empresa, a gente coordena isso. Não é todo o departamento que comunica. Você tem um grupo de comunicação da companhia que reúne, que processa, que estuda e emite a voz da companhia. Nós precisávamos ter também a voz do Brasil do ponto de vista de agronegócio. Agora é meio complicado você ter a voz brasileira quando o chanceler fica dizendo que nós somos escravos da China, que a ministra está vendida para o Partido Comunista Chinês. Quer dizer, fica complicado você organizar essa voz. Essa voz tem que ser uma voz estruturada dentro de fundamentos éticos e ela tem que ser uma voz do país, a voz brasileira. Então, a sociedade civil organizada brasileira tem que fazer isso. A nível da população urbana, temos aqui a Fernanda representando a Globo. Tem 2 anos de um trabalho em horário nobre, falando do agro para a sociedade urbana. O Davi tem um exemplo do setor de fertilizantes, que é um setor que se organizou para falar com a sociedade, né? Com uma verbinha pequenininha.
com uma verbinha pequenininha comparada ao Nutrients for Life, lá dos Estados Unidos. O setor de química, o setor de defensivos, o setor de genética, está na hora de conversar com a sociedade. Não é? Uma pesquisa que nós fizemos aqui em São Paulo, com pessoas leigas, perguntando o que é fundamental para você fazer agricultura. São pessoas leigas. Metade dos respondentes disse agrotóxico. Semente, 3%, quando semente é vital para você fazer qualquer coisa. Né? Então, existe imperfeições a serem corrigidas através da comunicação. Então, se nós pegarmos as grandes corporações, como bem Fernando aqui salientou, as companhias que estão no mercado consumidor, os supermercados brasileiros, e aí tem um trabalho bom que está sendo feito também lá pelo Márcio Milan, da Associação Brasileira de Supermercados, no sentido da educação, da rastreabilidade e monitoramento de alimentos. Se nós pegarmos 20 organizações do setor de alimentos e bebida, que fala com o consumidor, se nós pegarmos 4, 5 ou 6 organizações do antes da porteira da fazenda, os químicos, a genética, a mecanização, o setor de veterinária, de saúde animal, fertilizantes, que se envolve já nisso, e começarmos a comunicar com algum nível de organicidade, com algum nível de maestro, uma certa maestria na organização dessa comunicação, nós vamos melhorar consideravelmente o nível de conhecimentos, de percepção da sociedade brasileira e também precisamos passar a falar com o mundo lá fora. A On Strategy, que é uma consultoria europeia, fez a nosso pedido gratuitamente, obrigado aí aos nossos amigos lá da On Strategy, lá de Lisboa, fizeram uma pesquisa com stakeholders chineses, isso foi em outubro do ano passado, sobre a proteína animal brasileira. Como que vários stakeholders chineses, restaurantes, chefes de cozinha, mídia, autoridades, etc., 12 segmentos da China percebiam a proteína animal do Brasil. O que vocês acham que deu de resposta? Traço. Não temos percepção. Não temos. Assim, junto ao pessoal traders, existe uma percepção que nos conhece e tal, mas o resto, desconhecimento como assim é traço, é praticamente nada. E numa cuca vazia, e aí como bem também a Fernanda salientou, as melhores marcas hoje, aquelas que carregavam um estoque de reputação, carregavam um estoque de confiança. Você não tem estoque de percepção, você é um alvo facílimo para má informação, para desinformação, para fake news de todos os tipos. Agora, apareceu nessa pesquisa um traço pequeno, mas muito interessante. E tem a ver com essa fala anterior do Davi. Apareceu um traço dizendo: admiramos o Brasil, país longe, distante, cheio de problema, e mesmo assim eles conseguem colocar produto aqui na China competindo com os países mais ricos do mundo. Apareceu um tracinho de povo de coragem, povo que vence obstáculo, longe, pela ideia deles, confuso, longe, distantes. Essa turma aí consegue colocar produto competindo com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália, com o Canadá. Ou seja, precisamos nos apropriar destas percepções existentes, ainda que sejam tracinhos, e fazer delas um ponto de força espetacular que o Brasil possui. Portanto, nós hoje, a guerra não é mais tecnológica, a guerra não é da ciência, a guerra não é das pessoas, a guerra é de comunicação. O que entra na cuca das pessoas, isso exige orquestração, porque senão vira torre de Babel e a gente acaba tirando até um no outro sem querer. Perfeito, Tejon. Vamos unificar o nosso discurso, né? Disso que o Brasil precisa. Fernanda, então vou passar a bola para você. Você é especialista de ação no conteúdo do Grupo Globo, né? O que vocês estão planejando após o Covid, incluindo essa questão que você mesmo falou de que o jornalismo passará a ser primeiro lugar de busca de conteúdo do grupo? A gente aí tem alguns cenários para trabalhar, né? O primeiro,
que a empresa precisa e está estudando, ficando esperta, é de cara um comportamento grande no consumo de mídia, né? Então, quando a gente, as pessoas em casa, por exemplo, consumo de TV no horário do almoço, teve um pico gigantesco, porque no eixo aí Rio-São Paulo, as pessoas não vão para casa no horário do almoço. E aí, hoje, com as pessoas em casa, a gente tem um aumento enorme no horário do almoço, as pessoas estão indo dormir mais tarde, o que a grade da Globo, o horário prime time da gente, né, o horário nobre, que é o horário da novela aí, do reality show, do The Voice, do Big Brother, de uma série nova, teve um aumento exponencial. E aí, quando a gente fala tanto de audiência quanto de tempo de consumo, então, as pessoas estão ficando mais na frente da TV. No horário da noite, o horário de dormir aumentou em 40 minutos. Então, a gente aumentou aí a grade para 40 minutos, que eu ia dormir mais cedo. Hoje não preciso dormir tão cedo, posso dormir um pouco mais tarde, me estendo assistindo um conteúdo na TV. Então, a gente tem essa mudança de comportamento e, por um outro lado, novas coisas acontecendo. A gente vê as lives muito forte, né? Então, já existia live no mundo, né? Já existia o Instagram, YouTube, outras ferramentas que tinham esse modelo de negócio, e a gente viu o boom, né? Como que vai ser isso? Será que isso realmente vai permanecer pós-crise? O Brasil está sendo recorde absoluto em consumo de lives, tanto de shows quanto de webinário, de conteúdo mesmo, né? Então tem um interesse muito forte por consumo de conteúdo no formato live stream, que é o que a gente acompanha hoje. Quando a gente pega isso, a gente pegar pela história, né, até citando a entrevista que eu assisti com o Leandro Carnal, pós-crise, pós-guerra, pós alguma revolução, existe uma vontade grande da sociedade em se encontrar. Então, a gente não sabe, não consegue detectar se isso vai ser realmente um comportamento novo, de assistir em casa um show de uma banda que você gosta, de um cantor, de um curso, como que isso vai se refletir. A gente tem um aumento, e aí qual que é o impacto disso nessa pergunta, né? A gente tem que se antever no sentido de formatos para o mercado publicitário. Então, se hoje a live ela é uma realidade, como que a empresa, né, como que podemos atender esse novo meio? E aí agora, então, a gente vai ter a live com a Ivete Sangalo, vai ser transmitida pela Globo, o do Roberto Carlos foi transmitido pelo Globoplay. Então, do nosso lado, a gente tem trabalhado muito, e aí eu escuto de vários amigos, está sendo uma loucura de intensidade de trabalho, porque tem que ser tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo, cada dia a gente tem um comportamento novo, uma notícia nova, uma descoberta nova, e aí o tempo de adaptação ele tem que ser muito rápido, né? Então, assim, não dá tempo de testar. Coloca no ar, vamos experimentar, ver se deu certo e aí a gente faz a reflexão. Mas tem que acontecer. Então, para conteúdo, né, o que a gente avalia? Que vai ser uma coisa com muito maior engajamento. Então, as pessoas aprenderam que elas podem assistir de casa, que elas podem comentar, que elas podem mandar pergunta, que elas podem interagir, mesmo que seja na parte virtual. Então, isso teve um aumento muito grande. Como que a TV consegue isso? Aqui citando um exemplo super básico, mas que voltou com uma força enorme, que é o QR Code. Então, o QR Code existe há 10 anos, né? Que é aquele símbolozinho que você coloca o celular e acessa o conteúdo. Agora, como as marcas precisam passar algum tipo de informação, elas querem, então, em toda a campanha, no conteúdo, coloca ali no QR Code, que o consumidor entende que ele mira o celular e traz algum conteúdo da marca para ele, né? Então, a gente tem algumas técnicas, ferramentas, e tem aumentado muito o pedido e a procura. E as pessoas aprenderam a usar, né? Então, antes, existia, assim, igual a gente fala, né? A gente tem que, primeiro, a gente educa o telespectador, depois de educado, ele já faz automaticamente. Então, o QR Code começou uma campanha muito pré-crise, né? Isso já existia, mas o tom da comunicação era muito assim, ó, você que está aí sentado no sofá, pega seu celular, abre, que vai aparecer um código na sua tela. Então, a câmera ligada, tal. Hoje isso é mais rápido, né? Hoje já fala, ó, o QR Code está na tela, acesse aí e baixa o aplicativo ou vai para o site, confira um cupom de desconto, alguma coisa, né? Então, isso tem se intensificado.
E já no conteúdo, quando a gente fala de ação no conteúdo, são as ações de merchandising, né? Que elas não estão no break, elas estão junto com algum tema, com algum tipo de discussão, mostrando, exemplificando. E aí a gente vê um momento para as marcas, é um momento que o apresentador ele tem um speech, então ele pode educar, ele pode ensinar, ele pode ter essa troca com o telespectador. Isso eu acho que vai aumentar bastante, a gente está avaliando, as ações no conteúdo continuam, então tem bastante demanda para isso, mas acho que vai ter esses elementos, né? A live, o engajamento, a conexão com o consumidor, aí nesse sentido vai aumentar bastante. Legal, Fernanda. Anotei aqui algumas coisas. Uma coisa que me deixou curiosa, quero saber depois. Você falou que as pessoas estão dormindo mais tarde, então esse horário nobre, né, estendeu por 40 minutos. Eu queria saber se a audiência da manhã reduziu. As pessoas estão dormindo menos ou elas estão dormindo... Não, o que a gente vê, né? Então, quando a gente pega o gráfico aí de consumo de mídia, a gente vê um aumento pela manhã também, à tarde estabiliza e à noite pico. Então, aumentou em todas as faixas horárias e em todas as regiões do Brasil, né? Assim, não teve uma que saiu, não teve um outlier, isso serve para o Brasil inteiro. Mas aumentou muito o consumo por jornalismo, isso a gente viu mesmo. A busca por informação, tanto que a Globo, de primeira, ela colocou o programa Coronavírus no ar, né? Que era o que a sociedade estava pedindo naquele momento, de preciso saber o que está acontecendo, o que é isso, e a gente viu esse aumento, sim. Legal, legal. Você falou também sobre a tendência que existe, né, talvez de um hábito de consumo de conteúdo aí para o pós-Covid, mas ainda um cenário incerto, né, claro. E achei muito legal também essa questão da rapidez que a Globo está trabalhando, né? Então, ao invés de fazer pré-teste, vocês testam no ao vivo ali, né? Ao vivo não, mas vocês testam já fazendo, né? E dependendo do resultado, se aplica, continua ou faz algum ajuste, né? E o QR Code também, que você comentou, achei muito interessante. O agronegócio vem fazendo há muito tempo já, né, passando essas informações através da rastreabilidade. O que a gente precisava, né, era de audiência. Então, se as pessoas tenderem, né, a acessar mais os QR Codes, essas informações, eu acho que o agro tende a levar bastante nisso, porque a gente tem muita coisa para comunicar. Precisamos que as pessoas tenham interesse em saber, né? Bom, Lilian, vamos com você agora. Primeiro eu quero te mandar alguns abraços aqui, um monte de gente falando. Vou mandar um, tá? Do Alexandre Luiz Clark. Ele fala aqui, parabéns, obrigada pela iniciativa do evento. Abraço para a colega de MBA em agronegócios. E aí é o seguinte, tem uma pergunta aqui que é da Vera Undem. Na verdade, ela fala o seguinte, que o processo de unificação do campo da comunicação já é bem antigo, na ordem financeira e econômica. O agro acabou chegando tarde nesse processo. Como furar essa bolha que, no fundo, passa pela monetização dos processos? Olha só, Vera, obrigada, Vera, pela participação. A Vera, que trabalhou muitos anos na revista Dinheiro Rural, né? E hoje ela trabalha aí na chefia da parte de comunicação da DBO. Vera, eu queria entender um pouquinho melhor a pergunta. Você pode até repetir, Camila, só o finalzinho, para eu ver exatamente onde ela está querendo chegar. Ela fala que o processo de unificação do campo da comunicação já é bem antigo na ordem financeira e econômica. Ela fala que o agro chegou tarde nesse processo, né, de acordo com essa visão dela. Como que a gente consegue furar essa bolha que, no fundo, passa pela monetização dos processos? Tá, será que ela está querendo dizer a parte envolvendo o financeiro juntamente com as notícias ligadas, assim, mais a parte... Você chegou a entender, seja onde a Vera está querendo chegar? Até para conseguir dar minha opinião mais certa. Eu acho que sim. Verinha aí, bem-vinda, né? Desculpa. Eu acho que ela está falando uma coisa muito óbvia. Comunicação é uma indústria. Sim, e o pessoal do agro acha que a indústria de comunicação é assessoria de imprensa, mandar coisa. Comunicação é uma indústria, como é química, como é plástico, como é automóvel. Portanto, acho que é isso, Verinha. Quando você fala aí da monetização, tem que ter verbas para conversar. Você precisa comprar mídia. É uma indústria. E acho que é nesse sentido que talvez que a Verinha está falando. O pessoal fala muito, mas verbinhas ridículas, né?
É porque eu até agradeço, porque Uma coisa que o João sempre fala, que eu acho bastante interessante, ele fala, para comunicar, basta abrir o Excel de investimento, abrir uma nova linha e colocar comunicação. Não tem segredo, né? Para Põe comunicar uma tem verba ali. foi uma Porque verba. vocês estão muito mais inseridos nesse meio, né? No caso, a Vera, no meu caso, assim, que a gente lida muito mais com a parte de notícias, isso é bom no meu caso, assim, eu não lido no Terra Viva com essa parte também financeira, mas concordo totalmente quando eu vejo muitas assessorias de imprensa entre em contato ligando, e às vezes a notícia não vale para a gente publicar, mas de certa forma aí as indústrias, as empresas, elas tentam divulgar algo, né? Eu acho que assim, às vezes não pagando uma boa assessoria, bons profissionais, não sei se estou querendo chegar assim, onde eu quero chegar, que de fato tem que investir numa boa comunicação. Muitas vezes eu vejo pessoas da comunicação despreparadas dentro do agronegócio para vender uma pauta. Eu acho que, em suma, seria esse ponto que eu queria chegar, que é de fato assim, a minha realidade hoje, né? Eu não lido muito com essa parte assim de investimento das empresas, o quanto as empresas estão, o quanto essa indústria hoje é uma realidade dentro do agro, que eu sei que a gente participa também em várias discussões de grupos, o quanto que as empresas hoje deixam de investir numa comunicação assertiva, mas dentro ali da minha realidade, que a gente lida muito mais com as notícias, as análises, o que vem acontecendo, e um pouco menos com as empresas, né, digamos, apesar de estarem intimamente ligadas ao nosso faturamento também, eu não tenho muita essa realidade dentro de mim, mas o que eu vejo é isso, assim, às vezes a gente recebe um release ou uma pauta, e aí você começa a perguntar algumas coisas a mais, e aí a pessoa responde, só um minutinho que eu vou atrás. Então, acho que as empresas, ao contratarem profissionais, elas devem também pensar muito nessa parte de capacitação e treinamento também, de trazer para mais perto do negócio o profissional de comunicação, né? Perfeito, Vera. Então, respondida a sua pergunta. E, Lilian, agora eu queria trazer um pouco mais para o seu universo. E estar juntando um pouco, né, esse comentário da Vera. O agro era visto antes como muito distanciado da cidade, o que isso já não é absolutamente nenhuma realidade mais, né? A gente sabe, por exemplo, a Fernanda, né, na Rede Globo, com essa comunicação do agro é tech, agro é pop, agro é tudo, nada mais é do que mostrar que o agro realmente está em tudo, está presente no nosso dia a dia e fazer essa conexão campo e cidade que eu não gosto mais nem muito de diferenciar, né? Passa a ser a um setor só. Ainda mais quando a gente fala em agroindústria, né, Tejão, que você tanto defende, não falar só em agronegócio, mas em agroindústria. Lilian, então agora no sentido da comunicação, como você tem visto essa junção? Eu sei que você no Terra Viva é específico, né, o jornalismo do agronegócio, né, o Terra Viva é o canal de agro da Band, mas como que você vê, você tem visto um pouco mais de pessoas de fora do setor interessados neste conteúdo? Sim, tenho visto. O bom, assim, eu internamente no Terra Viva, a gente tem toda a estrutura da Band. E então a gente está conseguindo emplacar muito mais matérias também dentro da Band. Então, até essa semana eles mostraram torrefadoras de café investindo mais em máquinas para poder mostrar um momento que pode aumentar ainda mais o consumo de café. E aí a gente vem para esse outro ponto, né? A gente aproveita essa notícia para vir para o ponto de que os produtores agora do sul de Minas vão começar a colheita e estão preocupados com a mão de obra, como que vai chegar os trabalhadores para a colheita do café. Então, a gente está conseguindo assim ter uma comunicação maior com a imprensa aberta, a própria Band, né? Acho que o interesse maior por parte também da sociedade. E, de fato, como eu disse no começo, a gente está tendo a oportunidade também de mostrar os bons momentos, na verdade, as boas ações feitas pelo agro, né? Algumas iniciativas que a gente teve, a BPA fez um vídeo no começo falando, fique em casa, nós estamos aqui trabalhando por você, e mostrando assim toda aquela estrutura dentro do frigorífico com uma sanidade assim excelente, que aliás esse é um ponto que eu queria abordar também, a importância da gente falar da questão da sanidade, né, dentro do agro, que é algo também que eu tenho visto em algumas lives, a Teca Vendramini recentemente falou, né, presidente da Sociedade Rural Brasileira, o quanto a sanidade hoje é importante, a sanidade humana, a sanidade animal, e no agronegócio eu acho que esse é um case excelente que a gente tem para mostrar para os outros países. Claro, a gente tem muitas questões a melhorar também, a gente sabe disso, mas é algo que a gente pode aproveitar para comunicar melhor também à sociedade, falando quanto o agronegócio hoje está preocupado com o meio ambiente, né? Eu acho que aí eu pegaria até o que o Tejão estava falando da parte da comunicação.
fora, né? O ministro Ernesto Araújo falando da questão da China, da ministra. A gente viu muita polêmica envolvendo o meio ambiente no ano passado. Eu acho que a gente tem que ter um discurso um pouco mais brando em relação ao nosso governo lá fora, quando a gente tem conferências do clima. A gente não precisa criar essas polêmicas que acabam sendo atacadas diretamente para o agronegócio. Então, eu vejo que a gente tem a oportunidade, dentro da crise agora, de sair mais fortalecido disso, mas a gente sempre fala isso, e para o agronegócio a gente já tem uma comunicação que resolve. Então, de fato, a gente tem que ter um alinhamento com o pessoal que está fora, né? Seja com iniciativas governamentais fora do agro também, né? Porque dentro a gente já tem uma comunicação com secretários de agricultura, com até os governadores, enfim. Eu quero dizer que assim, a gente precisa melhorar nossa comunicação com agentes que estão fora do agro, porque dentro do agro a gente já se comunica bem, a gente já sabe que o setor é muito eficiente. Perfeito, Lilian, ótimo ponto. Eu gostei que você comentou da questão da sanidade, sem dúvida nenhuma. Esse tema, ele surge mais do que nunca nessa época de pandemia, né? E eu também estou muito orgulhosa e até emocionada da gente ver como que os profissionais do agro têm saído bem em relação a tudo isso, né? Porque realmente aplausos, né, para o pessoal da saúde, né, de enfermagem, de tudo, e também para o agronegócio, que tem que alimentar, né, a sociedade todo dia. Bom, agora vamos, primeiro aqui um abraço para todos vocês do Ismael Mendonça, da Afortesp, acho que é assim que fala, Ismael, me corrija se eu estiver errada, do Instituto de Desenvolvimento da Horticultura do Estado de São Paulo. Ele dá parabéns a todos. E agora eu quero fazer uma pergunta, na verdade é um comentário do professor Vitti. Professor Vitti, um abraço para você, e é para o Davi. Ele fala o seguinte, primeiro ele parabeniza, Davi, a sua introdução filosófica, e ele diz, o que prejudica o agronegócio é a ignorância, a desinformação, a terminologia meio ambiente, quando o correto é o ambiente inteiro, ou seja, campo e cidades. A consequência disso é a fome, e onde há fome ocorre pobreza, falta de educação, doenças e guerra e terrorismo. Então, ele parabeniza todos vocês. Eu queria, Davi, que você comentasse isso. E aí eu quero aproveitar, já que no final ele fala da consequência da guerra, por exemplo, que o fertilizante ele foi citado, quero que você fale sobre isso, como um viés da paz mundial, né? Afinal, ele alimenta, ele permite que as pessoas sejam alimentadas, levar alimento para a mesa, né, dos consumidores. Queria que você comentasse sobre isso. Bom, recebeu uma pergunta do professor Vitti, eu vou gravar essa pergunta e vou colocar aqui na minha parede, porque é uma honra poder responder, professor. Na realidade, era melhor eu fazer a pergunta e a gente gravar o professor lá, porque ele é uma das lendas vivas da nossa ciência do agro, junto com o Dr. Prochinov, Heitor Cantarella, Alfredo Cheide Lopes. E olha, Malavolta em memória e grandes personalidades que fizeram a diferença e faz com que a nossa mesa hoje esteja farta e com arma suficiente para enfrentar qualquer tipo de vírus que possa, porventura, vir. Mas vou aproveitar que o nosso tempo, até as 11h30, já está acabando, e foi muito interessante a pergunta do professor Vitti, e eu vou começar ligando a pergunta do professor Vitti com parte da sempre brilhante explanação do professor Tejon. Como a comunicação também é uma indústria, nós sabemos que todas as indústrias têm um pilar de sobrevivência, que é a ciência. Qualquer que seja a indústria, seja uma prestação de serviços, seja um produto discreto, contínuo, seja o que for, tem a ciência que está ali por trás e cada vez mais à frente, que se torna um diferencial competitivo e de sobrevivência. E, portanto, é fundamental que a gente evolua, estude bastante a ciência da comunicação. Eu, modestamente, ao longo desses meus 35 anos aí de aprendizado profissional, eu tive a oportunidade de educar mais de 800 profissionais na parte quantitativa da comunicação, que é a metodologia do Dr. Eric Berne, da análise transacional.
E de uma forma resumida, que a gente poderia ficar aqui 14 horas desenvolvendo o tema, quando a gente se comunica com alguém ou um grupo se comunica com outro, nós temos 64 possibilidades de resultados no processo de comunicação. E hoje eu vejo que, infelizmente, algumas dessas 64 possibilidades, tem algumas que não são positivas quando elas acontecem entre os grupos e os seres humanos individualmente se comunicando. Ou seja, tem muita gente se comunicando sem conhecer a ciência da comunicação. Como transmitir a parte da emissão para o receptor, para que essa transação perdure. Inclusive, esse termo técnico é chamado de transação paralela. Ela continua e perdura ao longo do tempo. Então, de uma forma técnica, mais técnica para o pessoal aí da comunicação ou das estratégias de conflitos, etc., o meu sonho é que o egograma, não só do agro, mas o egograma do Brasil, seja o tão desejado e aspirado desejo de Dr. Berne, do controle social, que é que o estado do ego adulto converse com outro estado do ego adulto. Porque o estado do ego adulto, ele não age sob o efeito de emoção, de forma programada, nem o conceito sentido de vida, que é a criança, e nem o conceito ensinado de vida, que é o pai. Mas ele atua como um computador recebendo input, processando e transmitindo uma mensagem adulta. E a adulta traz a ética, traz tudo que nós falamos que não pode mudar ao longo do tempo. Então, se nós conseguirmos fazer isso, um dia nós vamos ter a produtividade geral maximizada. Mas a gente precisa estudar, voltar para a escola, sentar e aprender conceitos que talvez a gente não conheça, como todos nós não conhecemos tudo. Como dizia Sócrates, eu sei que nada sei. Quanto a gente mais estuda, mais a gente sabe que sabe menos. E aí, concluindo, professor Witt, eu tenho isso até guardado com muito carinho aqui na minha gaveta. A primeira entrevista que eu dei em nome da ANDA, em setembro de 2010, para o Valor Econômico, se eu não me engano, antes de responder, eu tive uma aula com meu irmão, mestre, coronel da Força Aérea Brasileira, um grande cidadão, um grande homem intelectual do bem. E eu pedi para ele me dar uma aula da relação entre fome e guerra. E ele me deu uma aula, como sempre, e eu dei a minha primeira entrevista para o Valor Econômico com muita segurança, deixando claro que aquele ditado italiano que casa que não tem pão tem pedra ou pau, no sentido de violência, a alimentação é paz. Onde se tem alimento, se tem paz. Para não dizer que tem guerra, onde não tem alimento. Numa asserção positiva de mensagem. Então, professor Witt, o senhor, como esses colegas que nos ajudaram a mudar a realidade desse país, de uma forma real, concreta, colocando a vida, toda a sua vida dedicada à transformação, é que nos dá a garantia de paz nesse país. Então, o Brasil é um país de paz, principalmente porque ele não só alimenta as suas famílias, como ele pode alimentar boa parte do mundo. Tá bom? Perfeito, Davi, muito bom. Professor Witt, obrigada por esse comentário, muito bom. Bom, vamos lá. Um abraço aqui para o professor Menten, que está nos assistindo. Ele falou parabéns pelo evento, fundamental. Acho que todo mundo aqui conhece, né, essa referência que é no agro da gente. Menten, um abraço para você. Bom, vamos lá. A Vera Undei, ela fez mais uma pergunta agora. Eu queria que fosse agora nesse último debate bastante rápido, porque a gente já tem que finalizar, tá? Tejon, para você, vamos lá.
ela diz: até que ponto as novas formas de comunicação desses tempos pandêmicos podem substituir uma função dos eventos, que é a de educação direta e in loco. Ela dá como, por exemplo, né, dias de campo, demonstrações em feiras, etc. Uma coisa importante, principalmente para os jovens: nenhuma mídia destruiu nenhuma mídia na história. Então, vamos pegar muito como o Davi falou. Comunicação é um processo que inclui mídia. Então, tem muita gente falando marketing digital, mídia, é uma mídia. Então, calma, né? Essa mídia contemporânea, digital, ela está aí presente e ela permite com muita facilidade a inter-relação, a comunicação entre países e, com certeza, tudo aquilo que não tiver relevância para a presença pode ser tratado digitalmente. Então, nós teremos, sim, por que não, um crescimento muito grande da utilização dessa mídia, que ela é hoje universal praticamente, como foi o telefone quando foi inventado. Não é muito diferente, é o telefone com o computador, né, que nós temos aqui. Então, é isso, vai ocupar e vai crescer. Com relação à educação, ao ensino, pode ampliar consideravelmente. Eu tenho meus alunos lá na França, eu poderia estar aqui fazendo uma série de coisas com eles, mas o momento nobre é o momento do analógico. Não pense que vão destruir o analógico a partir do digital. O digital está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. Quanto mais eu participo, quanto mais eu entero, quanto mais eu estou fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, eu estou me transformando num analógico melhor. Porque, como diz o professor Zé Carlos, reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, nessa frase ele me deu uma tese de doutorado. Ele falou: a tecnologia digital está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. E presta atenção, Tejão, entre o 0 e o 1 existe o infinito. Entre o 0,1 e o 0,000000001 existe o infinito. E o infinito é o toque da alma humana. Portanto, teremos sim muita coisa digital. Verinha, essa enxurrada de feira também, que é um monte delas, uma parte delas, por que não ser transformada em feiras mais interativas, etc. Eu acho que existe. Mas haverão meia dúzia de eventos que não tem como, você tem que estar lá, que você tem que ir, suportados também por esse processo, que é esse processo que está aqui contemporaneamente, que é o mundo digital, como foi o rádio, como foi o telefone, como foram outras coisas, com uma diferença: este mundo aqui é brutalmente capilar. Ele é capilar. Onde não está chegando a internet, você pode contratar o sinal de um satélite. E não é tão caro assim, quer dizer, mesmo que você esteja lá no fundão do mundo, dá para contratar lá o sinal no satélite. E você vê o que a Globo está fazendo, a Jovem Pan, onde eu atuo, é uma integração de plataforma. É uma integração de plataforma. Você não está destruindo outra. É integrando o rádio com televisão, com YouTube, com rede social. A Globo, hoje, no projeto dela, é televisão com o mundo das plataformas de rede que possui, uma coisa levando a outra, é uma inteligência mediática. Então, feiras e eventos, da mesma forma, inteligência, onde eu vou misturar o presencial com uma plataforma muito mais inteligente e ampla, virtual, como está acontecendo com a AgriShow. Conversei ontem com o pessoal da AgriShow, vai ser um evento neste ano digital, até em função dos aspectos aí da coronavírus. Porém, como será a AgriShow em 2021? Uma mistura muito mais bem sucedida, obviamente, do presencial com o virtual. Agora, entre o 0 e o 1, humanos, existe o infinito. E o infinito, nenhum algoritmo vai conseguir realizar. Né, Tejão, a gente tem que aplicar mais o mundo do E, como você tem defendido tanto, né? E menos do OU. É o analógico e o digital, e não é um ou outro, né? Bom, pessoal, temos agora 4 minutinhos para encerrar, então vou pedir que em 1 minutinho vocês façam suas falas finais. Talvez eu tenha esquecido ou o público te perguntar alguma coisa que vocês queiram complementar, tá? Fernanda, vamos começar contigo essa rodada final.
Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa discussão é muito rica e ela continua, né? Cada dia a gente tem uma nova variável nessa discussão. Um abraço para a Mir na final também, que deixo aqui. Eu acho que a reflexão final que a gente tem que discutir no âmbito da comunicação vestindo aí o papel da marca, né, do anunciante, é um pouco da inversão da pergunta. Então, não é mais quanto dinheiro a gente pode ganhar com o produto, mas sim o que a gente pode fazer para ajudar nossos clientes para serem colaboradores, né? Então, a gente tem aí uma mudança para um pensamento colaborativo. Isso está bem especificado num estudo da agência Repense, que eles falam bastante sobre isso e é uma reflexão que eu acredito que vai ficar aí para os próximos meses. Legal, obrigada, Fernanda. Lília, vamos contigo, um minutinho para a palavra final. Perfeito, quero agradecer mais uma vez, obrigada a todos aí que participaram. Eu acho que é um momento que a gente está conseguindo romper algumas fronteiras importantes na comunicação, a oportunidade também de criação, acho que de novos produtos até, né? A gente vê o próprio webinar hoje aqui, a gente fazendo de uma forma inovadora. No Terra Viva a gente fez na semana passada um primeiro programa totalmente online com 7 ex-ministros da Agricultura, né? E nunca antes a gente conseguiria ter reunido todos mesmo de forma virtual, então foi uma discussão muito rica também sobre vários assuntos. Então acho que os veículos de comunicação, nós da comunicação, quem atua nesse setor, tem a oportunidade de criar sim novas oportunidades, novos produtos, e eu acho que a gente tem que aprender aí com as coisas positivas que ficarem, né, em relação a essa crise que a gente está passando, que é a necessidade uns aos outros, a gente aprender cada vez mais uns com os outros, né, o próximo, seja presencial, seja virtual, e eu concordo muitas coisas aí que o Tejon falou em relação às oportunidades, né, que a crise vem trazendo em relação ao analógico, ao virtual, mas eu acredito também que culturalmente o brasileiro é muito presencial, né? A gente quer o toque, a gente quer estar uns com os outros, então por isso que eu acho que a gente não vai mudar tanto assim. Eu acho que a gente está vivendo essa fase, mas quando acabar as coisas vão voltar muitas vezes da forma como a gente estava fazendo sempre, né? Claro, ficando aí com essa parte virtual um pouco mais no dia a dia mesmo da nossa rotina, da nossa vida. E é isso, agradeço mais uma vez então a participação e fico à disposição para as pessoas que estão acompanhando a gente, né, quiserem entrar em contato, tá bom? Uma honra aí para mim participar desse webinar. Obrigada, Lilian. Davi, seus minutinhos finais, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, não poderia deixar de agradecer as pessoas que fazem uma real diferença no sucesso da Nutrientes para a Vida no Brasil. Então eu gostaria rapidamente de citá-las, né? Além de de dezenas de empresas que mantêm a iniciativa funcionando, que são as associadas da ANDA, eu gostaria de destacar como pessoas Dolly, Tejon, Camila, Mirella, Luciana, enquanto esteve conosco, os cientistas, renomados cientistas, Dr. Prochinol, Cantarella, Casarim, Alfredão Cheide Lopes, Douglas Guelph, Rock Dashing, Nelson Horowitz, Bebeto, e o médico que nos ajuda muito na visão da saúde, do papel dos macro e micronutrientes, o Dr. Daniel Magnoni. Não podemos esquecer dos nossos embaixadores, que são os estudantes das universidades que nos ajudam muito. Como indústria, a ANDA é formada por 8 entidades, nós não podemos deixar de destacar a presença do Dr. Florence, Décio e agora, mais recentemente, do Bernardo. E um destaque especial a uma das associadas pela assiduidade e qualidade das contribuições para o grupo, que é a Cíntia Neves, da Iara Brasil. A gente agradece muito e eu encerro aqui a minha fala e foi um aprendizado, mais uma vez, muito bom na minha experiência. Muito obrigado. Davi, obrigada, sem dúvida, um mérito enorme, né, de toda essa turma aí que tem feito esse trabalho lindo da Nutrientes para a Vida, inclusive o Florence e vários outros que você citou, a Mirella agradeceu aqui a citação, estão aqui online, ao vivo com a gente.
Bom, Tejon, vamos lá, o minutinho final. Bom, obrigado. Obrigado, Camila, pela organização. Meu caro Davi, em teu nome aí, agradeço e queria dar um abraço no Vite, santista, ama Beatles, rock and roll, professor Vite, nosso Também amigo, sou santista. professor Menten aí, a turma toda do CCAS, Exalc, Lavras, nossos amigos da ciência, pessoas com integridade, inclusive ética e moral. A moral deles tem sido consistente também, viu, Davi? A moral dessa turma. Exato. Portanto, éticas. Portanto, éticos. Portanto, éticos. O pessoal da mídia, muito obrigado a Fernanda. Queria que você levasse a Mirna um beijo, um abraço imenso. A Globo, desde 79, quando começamos a fazer coisas juntas, com o Humberto Pereira, com o pessoal do Globo Rural, uma história de trabalhos. Fiz com a Globo pela Grosseries trabalhos muito ricos ao longo de muito tempo. Então, um trabalho de comunicação de altíssimo nível. Verinha, querida amiga aí, a indústria da comunicação vai prevalecer, viu? Não posso deixar de convidar também e de falar das cooperativas. As cooperativas brasileiras têm um papel gigantesco e a orquestração da comunicação das cooperativas também será algo muito importante para nós. Band, o João Saad, em 1900 faz tempo, você nem era ainda projeto de bebê, em 1983, por aí, o seu João Saad abriu o horário nobre na Band, 19h30 para uma hora do Agribusiness na Band, o seu João. O João saiu mantendo... seu João, primeiro programa de horário nobre, aberto, foi lá na Band com o seu João Saad em 85, 86, por aí. Era às 7h30 da noite, 19h30 da noite, por aí, entrava um 10 minutinhos ali, que foi genial. Então, ao Johnny, que mantém aí também uma integridade jornalística da Band, parabéns. E eu encerraria aí, louco para ver ali o trabalho da Heloísa, encerraria dizendo, sinônimo de agronegócio do Aravante é saúde, é health. Nós estamos num health business, portanto, tudo que nós vamos fazer do ponto de vista de agronegócio é associado à saúde. Saúde ambiental, saúde do planeta, saúde vegetal, saúde animal e saúde humana, com muita rastreabilidade. Muita rastreabilidade. Então, tudo vai ter sempre a palavra depende. É natural, é bom? Depende. Como foi feito, quem foi feito, como fez, como é que prova que foi bem feito. É da agroindústria, é bom? Depende. Como foi feito, quem fez, e tem que ter toda uma prova de todas as cadeias produtivas. Portanto, comunicação, que é efetivamente uma indústria, uma fórmula bastante mais ampla, salienta, é vital, porque nós temos que educar. E a nova propaganda, a nova publicidade desse setor, mais do que nunca, tem que ser educativa. Educativa e educativa. Perfeito. Então, só concluindo, o agro passa a ser sinônimo de saúde e a alternativa para divulgar é a educação. Concordo 100% contigo. Vamos seguir nesse caminho. Pessoal, agora, né, o que todo mundo espera, o trabalho da nossa querida Elo. Elo, mostra para a gente um pouquinho do que você fez. Lembrando, pessoal, que este trabalho vai estar disponível nas nossas redes sociais. É um trabalho lindo. Eu tenho certeza que nós palestrantes aqui agora vamos ter curiosidade, pelo menos, de ver a nossa caricatura, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, gente, é um trabalho muito legal. Vale a pena conferir, porque, afinal... Eu tô vendo o Davi ali, ó. Afinal, é um resumo de todo o debate. É muito bacana. Vão lá, sigam a Elo também, que ela é uma artista fantástica. Vai lá, Elo, contigo. Então, aqui a gente fez uma tradução visual dos principais conceitos para que as pessoas memorizam muito mais visualmente um conhecimento do que por texto. Então, tem um resumo de tudo que a gente... as âncoras, os conceitos chaves do que foi falado, que eu destacaria assim, esta fala do Tejon de dar ênfase às boas histórias, a questão da comunicação de causas está cada dia mais forte, o papel do digital deixar de ser uma opção, mas se tornar a primeira opção, e o analógico como essa hora nobre mesmo, que é a hora que as pessoas se encontram. Então, tá tudo resumido aqui. Legal, Elo, obrigada. Tenho certeza que as pessoas vão ter curiosidade de acessar.
Bom, é isso, gente. Então, falamos em vários temas bacanas por aqui, né? Esse webinar vai ficar gravado, depois podem assistir no YouTube da Biomarketing. Mas eu acho que, de resumo, então, nós temos uma certeza, né? Que será um novo cenário nesse pós-Covid, independente de como ele seja, né? Um novo cenário. E aquilo que a gente falou, o nível e a qualidade da comunicação será fundamental para o sucesso ou insucesso das empresas, né? De acordo com o que elas fizerem agora durante a pandemia. Pessoal, Tejon, Davi, Fernanda, Lilian, muito obrigada. Vocês, como sempre, com ótimas contribuições. Pessoal de casa, obrigada por terem participado. E é isso, nos vemos na quarta que vem com um assunto um pouco mais focado no agronegócio. Um abraço para todos, vamos falando. Até mais. Obrigada.